grandes pilares, eu diria, do direito médico da saúde, especialmente de uns anos para cá, que é a questão do consentimento informado, do dever informacional do profissional e do direito sagrado, eu diria, do paciente consentir, anuir a todo e qualquer procedimento que seja realizado. Então eu diria que é quase que inconcebível que nos dias atuais ainda existam profissionais que não tenham o conhecimento básico do que preconiza o Código de Ética Médica e as normas que norteiam essa relação. Então, ou seja, é importantíssimo que essas pessoas passem a se atualizar nesse sentido, porque assim, é como eu venho falando, todo e qualquer profissional que eu tenho a oportunidade de dialogar, eu sempre reforço isso. A sociedade mudou, o direito se modernizou, as informações estão aí disponíveis para todos e o paciente não é mais o mesmo de 40 anos. Então, assim, os profissionais se atualizam, ou eles passam a ter o hábito de ler o seu Código de Ética Médica, de cumprir os mandamentos que ali constam, ou as universidades, no momento da formação desses profissionais, trazem essa discussão para o curso, né, durante a graduação, ou infelizmente alguns terminam pagando um preço alto para aprender isso na prática depois que já estão no mercado. E aí a gente aproveita, Elias, sobretudo para deixar claro mais uma vez que assim, é importante que os profissionais se atentem para os riscos que você assume quando você empreende determinada prática como essa, né? Então, assim, é algo que é preciso ser percebido, a importância de você conduzir adequadamente, porque, mais uma vez, a gente ressalta aqui, a medicina é baseada em protocolos, existem procedimentos a serem seguidos e o profissional não pode atropelar esse tipo de protocolo sob pena de responder, de responsabilização. Esse aqui é o grande detalhe. Então, veja, você suprimiu um direito de uma paciente que interfere diretamente na sua vida reprodutiva, né? A reversibilidade desse tipo de procedimento muitas vezes não existe. Então, ou seja, é algo que jamais poderia ser feito, ser realizado sem o mínimo consentimento da paciente. Por isso. E o que é que o Poder Judiciário já despertou há anos para isso? O que deve ser comprovado é que realmente houve o esclarecimento de forma correta, inteligível, que o paciente compreendeu e que ele teve a liberdade de escolha consciente, porque é termo de consentimento livre e esclarecido. Então, o simples fato de um documento assinado não exime o profissional de qualquer culpabilidade. Então, isso deve ser demonstrado muito. Para você ter ideia, hoje nós temos cirurgiões, por exemplo, plásticos, que é uma categoria bastante demandada, que utilizam hoje o termo de consentimento escrito e por vídeo, para você ter ideia. Em alguns casos é até aconselhado de fato. Então, ou seja, ele liga a câmera, anuncia que o paciente está sendo gravado e tem ciência disso, o paciente concorda, faz boa parte do termo de consentimento por vídeo e deixa isso registrado, para se resguardar de uma futura manifestação em sentido contrário. Então, ou seja, é preciso que os profissionais, de uma vez por todas, despertem para um dever, não é uma opção, esse é que é o grande detalhe. É direito de todo e qualquer paciente atuar em todas as etapas de qualquer tratamento. Ele é que decide. O tratamento é do paciente, não é do profissional médico. O médico é um meio, vamos dizer assim, para se conseguir, do ponto de vista técnico-científico, o melhor tratamento, a melhor condição para aquele paciente. Mas ele não pode suprimir de um paciente o direito de escolha. Esse aqui é o grande detalhe. Se houver essa urgência, essa emergência, ou seja, eu não tenho tempo, ou eu falo com o paciente, ou eu salvo a vida dele. Obviamente que a escolha é por salvar a vida. Mas isso terá que ser justificado, fundamentado, um limite de idade. Então, o paciente ou a paciente teria que ter no mínimo 25 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos no período da escolha. Hoje se regrediu, vamos dizer assim, reduziu essa idade, na realidade, para 21 anos, em ambos os casos, tanto no homem para vasectomia como na mulher para laqueadura, ou pelo menos 2 filhos vivos, essa regra permaneceu. O que é que se trouxe também de avanço, e aí é importantíssimo, a possibilidade, por exemplo, de realização desse procedimento durante o procedimento de parto. E isso era vedado? Exatamente, isso era vedado na legislação anterior, e essa lei de 2022 ela alterou isso, e o avanço é fantástico. Os profissionais, quando a gente ouve os especialistas, o que é que eles dizem? Todo e qualquer procedimento que a gente se submete, toda e qualquer internação que a gente se submete, existem riscos inerentes a isso. Além disso, quando a gente versa sobre o Sistema Único de Saúde,
Além desses riscos, nós temos problemas de ocupação de leito. E a demanda é gigantesca no SUS. Então, veja o que acontecia. A paciente se submetia a um procedimento de parto, já estava dentro do período para poder fazer sua escolha de realizar o procedimento de vasectomia, de laqueadura, perdão, mas não podia fazer, tinha que ser uma nova data. Aí ela marcava uma nova data, tinha uma nova internação, um novo procedimento para poder fazer aquilo que podia ter sido feito no parto. Vocês tinham que passar o puerpério, né? A ressalva disso, que o texto de lei também prevê. Caso exista alguma contraindicação do ponto de vista médico-científico, isso será motivo, logicamente fundamentado, justificado e reduzido a termo, ou seja, registrado no prontuário médico. O médico poderá, de repente, enxergar algo que impeça a realização em ato contínuo. E aí ele informará a paciente, justificará isso em prontuário médico e o procedimento será realizado em uma nova data. Mas fora isso, se não houver contraindicação, no mesmo procedimento ela poderá submeter. Um ponto interessante, eu diria, que é essa questão do acesso, né, ao prontuário médico. E vale realmente destacar aqui para quem nos ouve, especialmente para os pacientes. O prontuário médico, ele é do paciente, ele não é do profissional médico nem da instituição. As pessoas confundem muito isso. O que é que a instituição e o profissional igualmente têm dever de guarda desse documento? Mas eles não detêm a propriedade desse documento. O prontuário médico pertence ao paciente. E a qualquer tempo o paciente pode requerer, pode solicitar uma cópia desse prontuário e não deve existir obstáculo nesse sentido. O que é comum, a gente até para tranquilizar aqui as pessoas. Existem determinadas instituições que naturalmente têm uma demanda gigantesca de paciente, mês a mês. Então, quando você vai lá, faz um protocolo e solicita o seu prontuário médico, ele muitas vezes dá um intervalo de tempo para poder lhe entregar, porque assim, o volume é grande de solicitações também. Então, isso é normal, não tem problema nenhum. O que não se pode constatar é, não dar qualquer comprovação de que o paciente requereu. Às vezes há esse tipo de negativo que é absurdo. Se o paciente solicitou um documento dentro daquela instituição, ele tem direito de receber um protocolo, algo que diga, que comprove que ele fez essa solicitação. Além disso, o prazo deve ser razoável. Você não pode dizer que daqui a 6 meses ele volta para buscar um documento. Agora, muitas vezes o que acontece, não, daqui a 20 dias o senhor retorna, a senhora retorna, então isso aí é comum, 20 dias, 30 dias, é um tempo razoável, eu diria, para poder se fazer o levantamento dos dados, das informações e entregar isso ao paciente. Algumas instituições hoje, mais modernas, elas chegam até a encaminhar isso para o paciente via PDF, por exemplo. Hoje a tecnologia ajuda em todos os sentidos. E esse ponto que você destacou, acho que é importantíssimo. Eu fiz especialização, por exemplo, em Direito Médico da Saúde em Portugal, em Coimbra. Em Portugal você tem um sistema unificado no país todo. O prontuário, em qualquer instituição que você vá ser atendido, qualquer outro profissional vai acessar o prontuário seu, ou seja, o seu histórico de vida, de atendimento está lá para qualquer profissional acessar. E, naturalmente, você também. Então, ou seja, essa é a ideia. Existem até projetos em discussão no Congresso Nacional. Facilita a terapêutica. Exatamente, porque assim, você tem que reunir toda a documentação todas as vezes que você muda de instituição ou vai buscar um outro profissional. Se fosse algo unificado no sistema seguro, naturalmente, lógico, mas com o sistema informatizado com toda a segurança, em qualquer instituição do país que você fosse se consultar, o profissional teria acesso ao seu histórico de saúde. Isso ajuda de forma fantástica, eu diria, ao profissional fazer o encaminhamento correto, né, quando ele sabe todo o seu histórico. Mas essa informação que você trouxe, acho que é importantíssima. O prontuário é, sim, do paciente.